Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nós daremos seguimento à nossa série de exposição no livro de Atos, que inclusive estamos chegando ao fim, avançando, Esse estudo também, um estudo expositivo, uma pregação expositiva. Então, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 ao 18, vai dizer assim: sendo Galho pré-cônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, como é bom pertencer a Ti, como é bom Te servir e Te adorar com toda a força do nosso ser. Para mais onde iremos ou o que faremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós entendemos que a pregação fiel da Tua palavra é palavra do Senhor sobre nós. Por isso, Deus, eu sou apenas um instrumento. A minha voz pode se fazer chegar aos ouvidos, mas somente o Senhor pode fazê-la chegar ao coração. Venha sobre nós, ó Deus, nos ensina com esses irmãos ali, ó Deus, no primeiro século, um povo chamado, reunido, para viver as preciosidades do Teu reino, que possamos avançar para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Você já passou ou já teve alguma surpresa no seu viver em que você achava que determinada situação estava de um jeito e você se surpreendeu porque Deus havia mudado completamente o cenário? Você já passou por isso? Sabe aquela experiência que na verdade você esperava pedra e ali você teve contato imediato com a benevolência, o cuidado e a providência de Deus? Certamente essa é uma situação, uma condição maravilhosa, não é? Porque remete ao cuidado do nosso Senhor. Quando olhamos para o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, e aqui o propósito é mostrar a continuidade da obra de Cristo após a sua ascensão. Pense bem comigo. Aqui em Atos nós vemos Jesus conduzindo e sustentando a sua igreja. Por exemplo, quando olhamos para Apocalipse, é um retrato diferente. Nós vemos Jesus guardando a sua igreja em Apocalipse.
E aqui em Atos nós vemos Jesus, após a sua ascensão, guiando a sua igreja continuamente por meio do Espírito Santo. Ora, nós cremos que o Senhor nos guia. Nós cremos que este mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, aquele que habita em nós, guia o seu povo e a sua igreja. Por isso eu quero que você pense por um momento, você verdadeiramente, ou nós cremos verdadeiramente, que o Senhor Jesus nos guia? Você crê verdadeiramente que o Espírito Santo que habita dentro de nós tem sido o nosso guia em todas as coisas? E quando a situação ela perde o controle, ou quando não vemos o Evangelho avançando, será que temos a mesma concepção? Até aqui o capítulo 18 de Atos, nós estamos vendo o avanço irresistível do Evangelho, de Jerusalém até o mundo gentílico. Nós percebemos que em Corinto, olhando ainda aqui para o capítulo 18, Paulo enfrentou oposição intensa, mas o próprio Senhor lhe apareceu, dizendo: não tenha medo, continue falando e não fique calado. A palavra aqui é para que o apóstolo, aquele que carrega como porta-voz as boas novas de salvação, ele avance. Então nós encontramos aqui que os judeus eles tentam mesmo assim silenciar Paulo, mas Deus demonstra sua soberana proteção. Você já foi silenciado alguma vez? Já tentaram te parar alguma vez? Você já ficou brecado pelo caminho? O relatório sobre a nossa vida, a nossa igreja, o nosso ministério era o pior possível? Já tentaram te parar? Olhe para a sua Bíblia, por gentileza. Aqui nós encontraremos que o procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Ora, queridos, nós entendemos que o grande propósito da vida humana, ou o grande chamamento da igreja, ou o propósito geral da igreja, é glorificar a Deus, é adorar o Senhor. E se tem uma matéria cara a nós chamados, é esta questão da adoração. Nós vivemos em um tempo, queridos, que não faltará vozes, que seja na internet, que seja em tudo qualquer canto, trazendo preceitos ou ordenamentos de como se deve adorar a Deus de maneira aprazível. Adoração ao Senhor é uma matéria cara a nós, porque fomos criados para a glória do nome de Jesus. Só que aqui nós percebemos que mesmo com o levante, mesmo com uma autoridade aqui jurídica, mesmo Cristo prometendo e dizendo a Paulo que ele avançasse, a promessa ela não eliminou a perseguição.
Ora, o ataque aqui a Paulo é na adoração. A clareza da adoração que nós encontramos na palavra de Deus é que o único Deus vivo e verdadeiro chama o seu povo para o adorar em espírito e em verdade. Ora, a adoração não se trata de um lugar, por isso que é em espírito. Não é em Samaria, nem no monte, mas chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade, porque a adoração genuína ela só pode partir da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o ataque aqui era a adoração, a forma, a maneira de se viver e de prestar ao Senhor glórias e honras. A questão aqui que envolvia era aquilo que Paulo ensinava em sua palavra. Como é dito aqui, este homem tem ensinado. Se tem uma coisa que gera um rebuliço, é a adoração do povo de Deus. É aquilo que é ensinado em sua palavra. E certamente a maneira aprazível que Deus deseja ser adorado, nós encontraremos na palavra. O próprio Deus, Ele diz em sua palavra como deseja ser adorado. Por isso, os judeus eles não poderiam estar certos nessa matéria. Os judeus unem-se contra Paulo e o levam ao tribunal romano. Aqui nós encontraremos um termo de comum acordo. Nós percebemos aqui uma oposição organizada. Sabe qual é o grande problema? Ou aquilo que envolve a nossa humanidade e as nossas fraquezas? É porque nós lidamos com questões e situações que não são aleatórias em si, mas tem uma organização em oposição. São questões muito bem organizadas e estruturadas, que nos colocam rendidos. De comum acordo, eles se juntam, mancomunam, uma oposição organizada, e eles atacam, dizendo que aquilo que o apóstolo Paulo tem ensinado é contrário à lei. Ora, irmãos, se eles descredibilizam o apóstolo, eles descredibilizam a sua mensagem. Oposição organizada, batida de frente de maneira eloquente, intensa, com um propósito específico: parar a obra de Deus. Pode ser que você esteja aqui nesta manhã, pode ser que você tenha separado esse tempo e sentou estes bancos, e dentro do seu coração existe um clamor: eu estou paralisado. Na minha adoração, naquilo que Deus me chamou para ser, eu estou paralisado, concernente ao reino de Deus, concernente à minha participação, concernente à minha vida nos propósitos do Senhor, eu estou paralisado. A oposição ela é tão grande, ou a dificuldade ela é tão grande, que agora eu não consigo enxergar um palmo à minha frente. E agora, Deus? Essa acusação aqui ela é organizada. A acusação ela não era apenas teológica, por uma questão doutrinária de adoração, mas ela era também jurídica. Eles tentavam apresentar o cristianismo como uma religião ilegal diante do Império Romano.
A princípio, o império ele se distancia dessa questão que envolve o cristianismo e a sua maneira de adorar. Mas passado o tempo, um pouquinho mais à frente, nós notaremos que o cristianismo ele impacta toda a questão econômica que envolve o Império Romano. Antigamente você necessitava e precisava ali comprar ofertas, utensílios dos deuses pagãos. Tinha toda uma economia, todo um financeiro envolvido em si. As pessoas passam a se render ao cristianismo, passam a se converter a Jesus. Isso impacta diretamente a economia do Império Romano. Anteriormente eles tinham de reconhecer César como Senhor e Deus, mas agora o seu Senhor e Deus é Cristo Jesus. Até aqui o Império Romano se distancia, mas chegará um momento que essa oposição organizada ela se torna brutal por parte da força do império. Lembre-se de Paulo, ali na cidade de Éfeso. Ocorre um avivamento na cidade, pessoas vão para as praças públicas e eles queimam ali livros, os mágicos, aqueles livros de magia. O comércio em torno da deusa Diana é altamente prejudicado. Nós estamos lidando aqui com dificuldade verdadeira. É certo, queridos, que nós, nesse contexto ou nesse tempo atual, nós queremos ter uma vida muito tranquila e queremos, por vezes, evitar todo tipo de aflição. Aflições essas que são inerentes à vida humana. O objetivo aqui não era esclarecer a verdade a respeito da palavra, a respeito da adoração. O objetivo aqui era silenciar o pregador. Os judeus já haviam rejeitado a Cristo e também rejeitarão os seus mensageiros. De repente você entrou aqui nesta manhã e o seu ser está tomado de rejeição. Mas olhe para a igreja em Atos. Nada pode parar a igreja. Nenhuma perseguição, nenhuma aflição, nenhuma dor para os propósitos do Senhor. Aqui essa oposição não podemos interpretá-la como oposição, como abandono de Deus. A sua fidelidade ou a fidelidade daquela igreja produziu resistência. A palavra de Deus diz que o reino é tomado por força. O evangelho ele continua sendo ofensivo ao homem natural. Se você é um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, certamente você deve esperar oposição. Oposição. O que faremos diante da oposição? Diante dos muros levantados? O que Deus tem para nós e como que Deus nos guarda, nos surpreendendo diante daquilo que Ele é e aquilo que Ele faz? O texto, olhe para a sua Bíblia por gentileza, do verso 14 ao 16, vai dizer: quando Paulo ia começar a falar
Galho disse aos judeus: se vocês estivessem reclamando de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão acerca de palavras e nomes da própria lei que vocês têm, tratem disso vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Paulo sequer inicia sua defesa. Nós veremos que Paulo, em determinados momentos, ele faz a sua defesa de forma eloquente, mas aqui não, o cenário é outro. Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, quem será? Você crê nisso verdadeiramente? Então por que nos desesperamos quando não vemos a obra avançar? Mas quando nós olhamos para a igreja de Atos, ela rompe as barreiras, as dificuldades. Por que nos descabelamos quando olhamos para o cenário dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, no nosso ministério, na nossa vida, na nossa singularidade, e parece que o nosso ministério, a nossa vida é um jardim morto, um sepulcro? Antes que ele fale, Deus já havia resolvido a situação. Amém? Deus, antes que ele fale, Deus já havia resolvido a situação. Se estivéssemos num contexto pentecostal, você ia dar um glória agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pelo Senhor e a sua palavra. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Este é esse Deus que nós cantamos aqui: o teu amor não falha. Por que se desesperar? Achar que Deus perdeu o controle? Deus, ele pode te fazer ganhar os 10 anos que você perdeu, ou colocar vida nesse jardim frutífero. O Senhor utilizou aqui de um magistrado pagão para proteger o seu servo. Se nós tivéssemos essa concepção em nosso ser, a gente evitaria tanta ansiedade, tanta preocupação. Você pode olhar para a obra do Senhor, para a igreja do Senhor e falar: meu Deus, está tudo perdido. E agora o Evangelho, tanto escândalo, tanta coisa. O pré-cônsul, ele não está interessado em defender o cristianismo. Seu objetivo é apenas cumprir a sua função civil. Contudo, Deus usa exatamente essa decisão para preservar o avanço do Evangelho. João Calvino, ele vai destacar, reformador, que Deus possui os corações dos reis e governantes em suas mãos. Mesmo homens que não conhecem ao Senhor servem aos seus propósitos eternos. Aqui nós vemos o cumprimento daquilo que o Senhor falou lá em Corinto. Continue falando, porque eu tenho muita gente. Continue. Eu te guardo. Paulo não precisou se defender. O próprio Cristo o defendeu. O próprio Cristo foi à sua frente. Queridos, entenda algo nesta manhã: nada ocorre por acaso, nem tribunais, nem governadores, nem decisões políticas. Deus, ele ordena todas as coisas para a sua própria glória.
Os puritanos frequentemente chamavam isso de mão invisível da providência de Deus. Existe mão invisível na minha e na sua vida. Existe mão invisível de Deus aqui na sua obra. Existe mão invisível de Deus no seu ministério. Existe mão invisível de Deus na sua família. Deus ele vai trabalhar e trabalha quando nós não vemos. Por isso não tente na força do teu braço, na truculência do seu ser. Deus ele age mesmo antes de abrirmos a nossa boca. Aquele que usa até incrédulos para proteger a sua igreja. E muitas vezes, queridos, nós estamos preocupados em nos defender, porque o nosso orgulho está lá em cima, enquanto Deus já preparou uma solução que nós nem percebemos. É nessa verdade que a igreja avança. É nesse poder que a igreja corre. Olhe por gentileza para a sua Bíblia o verso 17. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Então todos se voltaram contra o chefe da sinagoga. Eles se imiscuem em oposição a Paulo, e aquilo que eles buscavam, na verdade, se voltou contra os próprios. Por isso que eu iniciei esse sermão perguntando exatamente isso. Você já passou por uma situação que você imaginou que você estava totalmente entregue e Deus te surpreendeu que não? O texto ele vai terminar aqui de maneira surpreendente, amada igreja. A tentativa de destruir o ministério de Paulo fracassa completamente. Em vez de Paulo ser condenado, a multidão voltou-se contra Sóstenes. Existem algumas linhas de interpretação aqui que vão dizer que eles ficaram decepcionados com o chefe da sinagoga e por isso atacaram o chefe da sinagoga. Nós perceberemos aqui que a grande questão não é o que acontece com Sóstenes em si, mas é o fato do evangelho prosseguir. Aqui, queridos, é possível que esse Sóstenes aqui seja o mesmo mencionado lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 1, como cooperador de Paulo. Se for o mesmo homem, se realmente for, vemos aqui outra vez a maravilhosa graça de Deus, transformando um opositor em um irmão da fé, como fez com Paulo. Este é o Deus que nós servimos. As situações não irão determinar, irmãos, o avanço do reino do Senhor. Por isso que algumas pessoas me perguntam: pastor, como é que você está em relação ao seu ânimo com a igreja? Eu falo: eu estou empolgado demais, que ela não pertence a mim. Ontem, geralmente essas coisas acontecem no sábado e geralmente à noite mesmo. Os pastores que estão aqui vão confirmar. O que eu recebi de mensagem ontem, o que eu recebi de mensagem de tantos irmãos: pastor, eu não vou estar no culto, pastor, eu não vou estar no culto, pastor, eu não vou estar no culto. Ora, nós gostamos de estar com as ovelhas, não é mesmo, pastor Eli? Não é mesmo? Mas nós confiamos em quem, irmãos? No Senhor. Mas graças a Deus que você veio, amém? E aqui nós prestamos culto ao nosso Deus. Ora, queridos, Paulo era um perseguidor, agora é apóstolo. Possivelmente Sóstenes era um opositor e possivelmente torna-se cooperador.
Cristo continua chamando as suas ovelhas. Por isso, queridos, nós precisamos ter pelo menos duas posições. A primeira delas é confiar que o Senhor está à nossa frente e nos defende. Não desista de orar pelos seus opositores. Na verdade, eles podem se tornar cooperadores. E Deus, Ele é o Deus da providência que salva, muda e transforma. Nenhum pecador está fora do alcance da graça. Aqui nós vemos a igreja sendo fortalecida e avançando. Nós vemos Paulo recebendo o escape do Senhor. Nós vemos possivelmente Sóstenes se tornando um cooperador. Mas nós temos a posição de outro homem. E eu queria que nesta manhã, se você puder se enquadrar em uma dessas figuras. Você tem estado como a igreja avançando de forma militante pelo poder do Espírito. Nós estamos avançando. Você tem estado como o apóstolo Paulo, firme e visto a mão de Deus à sua frente a te proteger? Ou você, de alguma forma, você é até uma pessoa que resistiu no início, era até um opositor, mas hoje você vê-se rendido pela graça? A minha cunhada, casada com meu irmão, ela tem uma história muito interessante. Nós éramos de uma igreja que ficava aqui no Cruzeiro Novo, e era entre os prédios. E vocês já perceberam que eu e a Lene, a gente é um pouco barulhento, né? No louvor vocês me viram tocando, a Lene canta mesmo. A gente era muito mais, tá, irmãos? Hoje a gente está light. E a esposa do meu irmão morava no prédio da frente, a gente não conhecia ela ainda não tinha casado. E ela reclamava sempre da igreja. Ela descia e brigava, eu não conhecia ela. E ela reclamava do barulho, e com certeza ela estava no direito dela, né, irmãos? Barulho incomoda. E ela brigou muitas vezes ali na igreja. E teve um certo dia que a gente chegou, só depois para frente ela foi conhecer meu irmão. E a gente chega na igreja, quem está lá sentadinha no banco da igreja para prestar culto ao Senhor? Ela dizia assim, e ela diz hoje: cunhado, misericórdia, eu era uma opositora. Na verdade, eu perseguia, que vergonha, meu Deus, eu perseguia a igreja. Se você pudesse te enxergar hoje, você está com a igreja avançando, você está com a igreja, mesmo respirando contra a esperança, mesmo em dias difíceis de luta, como igreja de Jesus, você tem olhado para o autor e consumador da fé e dito: o Senhor vai à minha frente, o Senhor é a minha defesa, o Senhor é o meu rochedo, Ele é aquele que me sustenta, Ele é aquele que me defende, Ele é aquele que é o meu Senhor, Ele é os meus pés, a minha força. Ou você outrora foi um opositor e hoje você pode glorificar a Deus e dizer: glória a Deus que hoje eu sirvo o Deus poderoso. Mas tem a última figura, que é a figura de Galho, o pré-cônsul. O texto vai dizer no final: mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Sabe o que é mais surpreendente? Que no tocante à palavra, que no tocante à adoração, ele estava nem aí. De repente você chegou aqui nesta manhã e você sabe que no seu ser você não se importa tanto para as coisas do Senhor.
Tanto faz, existe uma indiferença brutal no seu ser. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a essência da vida. Sem Jesus, sem Cristo Jesus, a vida perde o sentido. Se nós não vivermos para adorar o Senhor, tudo perde o sentido. O seu coração tem estado indiferente? Ou você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, só em Ti confiarei, eu nada temerei. Senhor, eu quero Te adorar, eu quero a Tua palavra, eu quero a Tua escritura, independentemente do que as pessoas dizem ou façam. Eu quero o Senhor e a Sua palavra. Você tem estado indiferente? Preocupado consigo mesmo? É o tempo de se voltar para Deus. Não podemos ser achados como precônsul, mas como igreja que se importa com as coisas do Senhor. E de repente você está aqui nessa manhã. Eu queria te pedir nesse momento, se você puder fechar seus olhos, e se você puder fazer um exame do seu coração. Você sabe que Deus tem te chamado. Você sabe que Jesus Cristo, Ele tem te chamado. A sua vida, ela mudou completamente. Hoje você vive em uma condição, uma situação que você nunca imaginou. E Jesus tem te chamado a tamanha salvação. Você sabe que você não pode ser mais indiferente às coisas do Senhor. Você sabe. Ainda que você tente, ainda que você queira, você não consegue, porque o Espírito Santo de Deus tem realizado uma obra no seu coração. E por isso, nesta manhã, eu quero te convidar e te chamar a adorar esse Deus. Pai, eis aqui o seu povo. O Senhor conhece exatamente aqueles, ó Deus, que já se renderam ao Evangelho, aqueles que têm avançado. O Senhor conhece aqueles que têm parado no caminho, e o Senhor conhece também aqueles indiferentes. O Senhor é o Deus que quebranta o coração do homem. O Senhor é o Deus que muda a história. Venha, ó Deus, sobre a Tua igreja, que possamos confiar em Ti plenamente, com toda a força do nosso ser. Que nos lancemos, ó Deus, no Senhor. Se existem pessoas aqui no nosso meio, ó Deus, para o batismo, em arrependimento e fé, que o Senhor possa completar essa obra linda. Se existem pessoas aqui desanimadas, que eles possam ver a providência do Senhor à frente os defendendo, e que juntos, ó Deus, possamos avançar para a glória do Teu reino, pois o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Amém, igreja? Eu te convido a se colocar de pé no seu lugar. Adore o Senhor, clame o Senhor, fale com o Senhor. Se você tem palavras, se você pode falar com o Senhor, orar o Senhor: Senhor, eu quero o Senhor e a Sua presença, eu tenho estado paralisado. Faça isso agora. Fale com o Senhor. Utilize desse tempo para falar com o seu Senhor.